Olá a todos, muito boa tarde. Como sempre, espero que estejam muito bem. Esta é a minha atualização sobre a situação da linha de frente na guerra da Ucrânia. E hoje, como podem ver pela quantidade de símbolos no mapa, há muito o que comentar, especialmente em toda a frente de Donetsk, onde houve uma grande quantidade de movimentações durante as últimas horas. Além disso, vamos falar também sobre novas capturas na região de Sumy e, ao final do vídeo, vamos comentar sobre as novas informações que surgiram a respeito das possíveis negociações entre a Rússia e a Ucrânia com mediação dos Estados Unidos. Hoje, provavelmente, o vídeo será um pouco mais longo do que o habitual, e a informação que temos é muito interessante. Mas antes de começar, gostaria de lembrar que a melhor maneira de apoiar este canal é através da inscrição. Então, se vocês gostam do conteúdo e ainda não se inscreveram, clicar nesse botão de inscrição seria uma ajuda tremenda para mim. Mas não vamos perder mais tempo e vamos diretamente ao vídeo de hoje. Como de costume, vamos começar pelo sul e depois fechar no norte em relação à frente. Em primeiro lugar, temos que ir até toda a região de Donetsk, especificamente perto da região sul de Pokrovsk, onde o exército russo conseguiu diferentes avanços, segundo relatam diversas fontes, entre elas o Suriak Maps. Durante as últimas horas, os russos conseguiram avançar por toda a região de Sripne, nos arredores de Sripne, aproximando-se e entrando, segundo algumas fontes, na localidade de Troitske. Também em direção ao sul, capturaram vários quilômetros quadrados, algo em torno de 10 quilômetros quadrados diretamente ao sul de Sripne, onde, entre Sripne e Andriivka, está se formando uma espécie de semicírculo, onde, provavelmente, as forças ucranianas terão que se retirar em breve para não ficarem cercadas. Mas o que mais me interessa é o que está acontecendo em Troitske, porque vemos que aqui os russos estão muito perto de alcançar a fronteira de Donetsk com Dnipropetrovsk. Então, se os russos capturam Troitske e se depois avançarem para Horlivka, que fica um pouco mais a oeste de Troitske, os russos já estariam nessa fronteira. E vemos que há diferentes pontos, como por exemplo perto de Avdiivka, nessa região que acabamos de comentar, onde os russos estão bastante próximos de alcançar essa fronteira. E como já dissemos em várias ocasiões, isso tem uma importância simbólica bastante relevante. Alcançar essa fronteira e cruzá-la tem a ver com essa ambição russa, de longa data, que vamos comentar um pouco mais ao final do vídeo, relacionada à captura de 4 regiões ucranianas, Donetsk e Lugansk, que acredito serem simbolicamente as mais importantes, e depois Zaporizhia e Kherson. E, finalmente, alcançar essa fronteira tem um impacto comunicacional e midiático bastante relevante. Vamos ver que, quando os russos alcançarem essa fronteira, se é que vão alcançá-la, será algo que eles vão aproveitar bastante no campo midiático. Mas, bem, sigamos em frente. Nós, durante os últimos vídeos, temos falado bastante sobre as operações ofensivas russas na região de Arkhangelsk. Comentamos que, de vez em quando, há movimentações nesse setor, mas que costumam ser movimentos bastante esporádicos, não sendo algo sustentado. Porém, o que aconteceu durante os últimos dias é que, desde que vimos os russos começarem a avançar na região de Arkhangelsk, têm ocorrido diferentes avanços ao longo dos últimos dias. No último vídeo, se não me engano, falamos que os russos haviam conseguido entrar a partir de Arkhangelsk em direção à localidade de Kalinov e que tinham conseguido capturar a maior parte de Kalinov. Pois bem, a informação das últimas horas é que os russos conseguiram capturar a localidade de Kalinov. Isso é relatado por várias fontes. E não só isso, também há relatos de diferentes movimentações nos arredores. Fontes como Deep State UA, acredito que foi a Deep State UA a primeira a relatar, informam que os russos avançaram para o sudeste de Paraskovivka e que conseguiram capturar vários quilômetros quadrados nesse setor. Mas não apenas isso. Segundo fontes como Divian,
Os russos também conseguiram capturar certas posições na região de Oleksandropil, posições que comentamos que provavelmente cairiam em breve sob controle do exército russo, há vários vídeos atrás, em razão da situação das posições nesse setor e de como os russos estavam avançando ao redor dessas posições que agora caíram sob seu controle. De modo geral, estamos vendo algo bastante interessante nesse setor, porque não estávamos acostumados a ver esse tipo de movimentação. Não estávamos acostumados a ver algo sustentado nessa região. E o que será que os russos estão tentando alcançar com tudo isso, com todas essas ofensivas? Talvez seguir avançando para pressionar o flanco ucraniano em Toretsk, como vamos comentar mais adiante. Sabemos que os russos perderam o controle absoluto de Toretsk por não terem assegurado os flancos, e isso permitiu à Ucrânia voltar e capturar posições dentro dessa cidade. Especula-se que esses movimentos russos tenham como objetivo avançar rumo ao norte, para assim causar danos e pressão contra as rotas de suprimento ucranianas próximas a Toretsk, e assim que os russos consigam impedir que a Ucrânia repita algo como o que fez anteriormente, o que levou a uma nova fase da batalha por Toretsk. Tudo isso vamos comentar agora, porque o próximo ponto do qual vamos falar é justamente Toretsk. E bem, o que aconteceu em Toretsk? Durante as últimas horas, os russos conseguiram avançar consideravelmente. Conseguiram, bem, não em termos absolutos, mas sim considerável para o que são esses combates urbanos e o que está sendo a batalha por Toretsk. Conseguiram capturar vários quarteirões dentro dessa cidade. Isso ocorre por conta de algo que temos comentado constantemente ultimamente. A batalha por Toretsk é, em grande parte, uma batalha por terricones, ou seja, esses montes de entulho, colinas de detritos industriais que acabam determinando os diferentes pontos da batalha. A zona de controle dentro de Toretsk é relativamente fluida, quando os terricones não estão sob controle de nenhum dos lados. E, eventualmente, quando Ucrânia ou Rússia capturam esses terricones, conseguem exercer maior pressão sobre o restante das posições e consolidar suas conquistas. O mesmo acontece quando perdem esses terricones. Vemos que, novamente, a cidade entra numa espécie de zona cinzenta em diferentes pontos de Toretsk. Mas, durante os últimos vídeos, comentamos como vários desses pontos começaram a cair sob controle russo. E acredito, se não me engano, que no último vídeo comentamos que os russos haviam conseguido manter controle total, ou estariam a ponto de conseguir controle total, sobre 3 terricones localizados aqui, que são dos mais importantes nessa região de Toretsk. É bem provável que, em razão desse último avanço, os russos tenham conseguido projetar seu potencial ofensivo e, graças a isso, capturado essas últimas posições. Sobre Toretsk em si, a batalha continua. O contra-ataque russo prossegue. Os russos estão fazendo o possível para expulsar o que resta das forças ucranianas dessa cidade, mas ainda há presença ucraniana. E talvez o mais importante, ainda existem alguns desses terricones sob controle ucraniano, o que impede os russos de consolidarem totalmente o controle sobre Toretsk. Essa consolidação total é muito importante, especialmente para assegurar os flancos e os terricones nas áreas externas de Toretsk, pelas razões que já comentamos. A Rússia já havia capturado Toretsk e não conseguiu estabelecer um bom controle sobre as áreas ao redor da cidade, sobre alguns terricones. Houve negligência, houve rotação de tropas. Os ucranianos aproveitaram isso para lançar grupos de infiltração e depois ataques mais contundentes. Vimos como os ucranianos entraram em diferentes pontos de Toretsk e forçaram os russos a se retirarem em outros. Isso agora tem sido revertido. Os russos contra-atacaram, como sabemos, mas ainda resta saber se aprenderam a lição e se conseguirão assegurar dessa vez os flancos de Toretsk. Agora, nessa segunda fase da batalha, os russos estão conseguindo avançar cada vez mais. Ainda restam certas posições sob controle ucraniano, mas se tudo continuar como está,
é esperado que os russos consigam capturar todo Toretsk em breve. Isso deveria acontecer com base no que temos visto. Obviamente, essas coisas são imprevisíveis e há diversos fatores impossíveis de prever, então é sempre bom ter isso em mente. Mas, se tudo continuar como temos visto durante esta última semana ou 2 semanas, os russos devem conseguir capturar Toretsk em curto prazo. Mas, bem, vamos continuar. E durante as últimas horas, o Suryak Maps também relatou um contra-ataque ucraniano na região de Chassiv Yar, onde conseguiram recuperar certas posições dentro dessa cidade. Nada muito importante, mas, ainda assim, ocorreu dentro da cidade, embora nas suas zonas mais periféricas. E uma última coisa que temos que comentar sobre a frente acontece um pouco mais ao norte, onde os russos, durante as últimas 48 horas, teriam conseguido capturar diferentes posições na região de Sumy. Nos arredores de Yurivka, tanto a oeste quanto a leste, os russos avançaram bastante e conseguiram expandir sua zona de controle nessa localidade. Pelo que entendo, é provável que os russos, em breve, capturem a localidade de Veselivka, que fica ao sudoeste de Yurivka, se é que já não a capturaram. Mas definitivamente temos visto como os russos continuam avançando na região de Sumy. Ainda não acredito que seja aquela grande ofensiva da qual tanto se falou. Mas os avanços estão se tornando bastante interessantes e relativamente constantes. Resta ver o que tudo isso significa. Eu sempre disse que, se os russos forem atacar Sumy, primeiro precisam recapturar toda a região de Kursk. E isso, por enquanto, ainda não aconteceu. Mas quem sabe o que pode acontecer em breve. Para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar sobre essas informações que estão surgindo por parte de diferentes meios ocidentais, que tratam do processo de negociação entre Rússia e Ucrânia com mediação dos Estados Unidos. É importante lembrar que a administração de Trump, durante a campanha, prometeu resolver a guerra antes mesmo de assumir o poder. Depois, disse que encerraria a guerra nas primeiras 24 horas. Isso não aconteceu. Depois, falou-se em encerrar a guerra nos primeiros 100 dias. E já estamos perto desse limite. E ainda parece bastante difícil solucionar todo esse conflito. É como se fosse uma guerra tão grande, com centenas de milhares de pessoas que infelizmente faleceram, com provavelmente mais de 1 milhão de pessoas combatendo entre 2 dos países mais importantes da Europa. A Rússia é euroasiática, mas ainda assim, como se fosse algo muito complexo que não pode ser resolvido de forma imediata. E bem, é isso que temos visto. Ainda não há muito progresso. O que mais me chama a atenção é que os Estados Unidos têm 2 enviados especiais, Kellogg e Witkoff. Kellogg foi designado especificamente para a questão da Ucrânia, Witkoff para o Oriente Médio, mas depois também foi direcionado à Ucrânia, e ambos estão trabalhando nisso. O que mais me chama a atenção é que, durante todo esse tempo, eles não se destacaram exatamente pela competência. Os planos que têm proposto são ideias que, francamente, já se sabia desde o início que não seriam aceitas por nenhum dos 2 lados. E coisas como, por exemplo, declarações em que não se sabem os nomes das regiões que os russos consideram suas. Isso também chama bastante a atenção. Mas, durante as últimas horas, vimos como ambos propuseram diferentes soluções para esse conflito. Uma das propostas de Kellogg, que depois afirmou ter sido mal interpretado, era dividir a Ucrânia em diferentes zonas, uma sob controle russo, que seria mais ou menos a linha de contato. Ele recicla um pouco seu plano anterior, que já havia sido rejeitado. Outra zona sob a administração ucraniana em conjunto com países ocidentais, e uma terceira sob a administração exclusivamente ucraniana. Isso chamou bastante atenção, e ele depois disse que haviam interpretado mal suas palavras. Mas, enfim, essa proposta não parece ter muito futuro, pelo que entendi. Depois, vêm as supostas palavras de Witkoff a Trump, que surgem após uma reunião de Witkoff com autoridades russas, na qual ele comenta que, bom, aos russos gostaria de manter o controle dessas 4 regiões,
Zaporizhia, Donetsk, Lugansk e Kherson, que, como bem sabemos, já há mais de 2 anos, os russos anexaram através de um referendo que, como bem sabemos, já há mais de 2 anos os russos anexaram através de um referendo que foi absolutamente rejeitado pelo Ocidente e que os ucranianos obviamente não aceitam. E, ao que parece, os russos disseram a Witkoff que estariam dispostos a negociar, desde que mantivessem essas 4 regiões. E segundo os meios de comunicação, Witkoff teria voltado aos Estados Unidos, se reunido com Trump e dito: "Bem, acho que os russos vão manter essas 4 regiões, o que significa que a guerra já está perdida." Isso gerou bastante polêmica, porque o que Witkoff está dizendo aí é que se a Rússia conseguir manter essas 4 regiões, a guerra está perdida para a Ucrânia. O que não soa exatamente como um reconhecimento da soberania ucraniana sobre essas regiões. Claro, tudo isso são relatos. Ainda não há declarações oficiais por parte de Trump. Também não há uma confirmação oficial sobre se essas são mesmo as palavras exatas de Witkoff, embora muitos meios digam que sim. O que podemos observar, no entanto, é que esse plano de negociação baseado em uma Ucrânia dividida, com a Rússia mantendo o controle de territórios que antes eram ucranianos, parece estar ganhando força no entorno de Trump, que é, muito provavelmente, o próximo presidente dos Estados Unidos, segundo todas as pesquisas. Resta saber se a Ucrânia aceitará isso. Por enquanto, tudo indica que não. Mas, se a situação continuar como está, com os russos avançando, a Ucrânia sofrendo perdas e o apoio ocidental sendo enfraquecido por diferentes fatores, como, por exemplo, as eleições nos Estados Unidos e na Europa, talvez esse tipo de plano se torne uma proposta mais realista do que parece hoje. Mas, enfim, essa é a situação atual. Como sempre, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal. É a melhor maneira de apoiar o meu trabalho. E, se quiserem me ajudar ainda mais, podem deixar um comentário e isso ajuda bastante na divulgação do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais!